Opa, e aí galera, beleza? Aqui é o Max e hoje, hoje eu falo de um assunto muito importante agora. Eu vou falar um assunto muito importante sobre alergia. Alergia, as causas e sintomas, como tratar essa situação aí. Enfim, se é novo aqui no canal, aproveita e se inscreve, deixa o like, né? Deixa o like, favorita, compartilha, se gostar também, né? Acompanhe, veja meus últimos vídeos também. E é isso aí, me acompanhe nessa trajetória. Tem minhas redes sociais também, se quiserem me acompanhar nas redes sociais. Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Quiser também ser um patrocinador, enfim, para ajudar o canal, que eu possa estar melhorando o canal, né? Enfim, estejam aí à vontade. Vamos ao que interessa, né? Falar um pouco aqui da alergia. Vou contar a minha história, o que aconteceu comigo. Alergia não é fácil, né? Enfim, eu passei por uma situação muito difícil. Sintomas alérgicos. No meu caso, eu tenho alergia à dipirona. Enfim, eu vou explicar as causas aqui sobre essa situação, né? Sintomas alérgicos. Tudo começou na minha adolescência. Eu era muito jovem. Então não tinha noção, não sabia o que era alergia. Enfim, a mãe sempre me indicava. E eu cresci, né? Tornei-me adulto sem saber se eu tinha alergia ou não. Até porque meus irmãos não tinham alergia, sintomas alérgicos, de certa forma. Eu descobri que eu tinha alergia no trabalho. Chegando no trabalho, trabalhando, e acabei descobrindo, né, que tinha alergia. Mas como foi que eu descobri? Vou contar para vocês agora. Eu descobri através de uma situação que ocorreu, né? Eu trabalho em restaurante e era um fast food. Enfim, nesse restaurante aí, eu fiquei exposto a altas temperaturas. Altas temperaturas me refiro no fogão industrial, depois que eu bebi água gelada. E tive uma situação desagradável até então. Enfim, e daí começou a minha alergia, né? E eu comecei a me coçar. Até então, assim, entendeu? Porque eu falei, poxa, tá calor. Comecei a me coçar. Aí comecei a me coçar o tempo inteiro, sem saber o motivo aparente, né? A colega minha falou que eu tava o seguinte, a situação, eu tava ali, numa situação no Chevrolet Fogão Industrial, local quente, né? Cozinha de ambiente quente. Então, eu tava com sede, bebi água gelada. E aí a água gelada gerou dor de cabeça. Dor de cabeça, um colega meu me ofereceu uma dor. Pois então, prontamente eu fiz o uso desse analgésico aí e aí veio os sintomas alérgicos, né? Até então achei que não fosse nada demais. Enfim, depois eu comecei a me coçar, como eu começou a inchar um pouco os locais para onde eu havia coçado, vermelhidão no corpo, inchaço também, mas eu não tinha visto nada desses sintomas, porque eu só sentia coceira em toda a parte do corpo. Aí então até que meus amigos do trabalho, perceberam que eu estava com sintomas alérgicos. O que é isso? Então eu tive que correr imediatamente para emergência. Tomei várias injeções, muitas injeções, para que combatesse aqueles sintomas alérgicos. Não foi fácil, até porque o médico me explicou que poderia fechar o glote. Se fechasse o glote é a região do pescoço, certo? Se fechasse o glote, poderia ter parada respiratória, né? Tem casos que chega a ter parada respiratória. Então, tomei muitas medicações para conter naquela situação ali. Enfim, as medicações que eu tomei naquele momento ali para conter, né, os sintomas alérgicos. Enfim, e fiquei no soro também. Eu lembro que eu tomei até adrenalina, né, para manter os batimentos cardíacos normalizados, né, até porque bate a pressão sanguínea baixa também. E, enfim, não foi fácil, foi complicado, até porque eu não sabia lidar com situações alérgicas. E o médico falou-me que todas as medicações, né, teria que tomar cuidado
porque poderia ter uma parada respiratória. Porque é sério, alergia é algo sério. E então, todas as medicações que eu vou utilizar, eu procuro ler a descrição de cada medicação. Faço consultas médicas para ver as medicações que eu posso estar utilizando. Por exemplo, se eu tiver dor de cabeça, eu vou utilizar o paracetamol. Sim. Ou se eu tiver sintomas alérgicos, polaramine. Né? Tem um xarope, polaramine, e tem comprimido também. Enfim, são as situações aí que podem ser controladas sintomas alérgicos. Mas se for muito sério, né, eu posso ir para emergência também, tomar medicações que o efeito será mais rápido. Tomarei injeções, são umas 2 injeções aproximadamente, e ficarei em observação até que os sintomas desapareçam por completo. Enfim, mostrei aqui os sintomas, as reações, né, para que vocês possam ver de uma forma mais detalhada com os especialistas, falando para vocês sintomas alérgicos em outras áreas também, para que vocês tenham acesso a outras informações mais precisas. É isso aí, apenas falei meu relato, e vocês verão aqui também os relatos mais específicos com os especialistas. Enfim, espero que vocês tenham entendido do que eu disse aqui. Contei apenas meu relato, então cada medicação que eu vou utilizar, fazer uso, eu procuro ler a bula, então procuro especialistas, tiro as dúvidas. Não recomendo utilização de produtos sem ler a descrição. É isso aí. Dê uma olhada aí nas explicações mais detalhadamente. A alergia aos medicamentos, entenda as causas, descubra o tratamento. Campeões de reclamações são os analgésicos, anti-inflamatórios, ácidos, acetilsalicílico e dipirona. Enfim, é a última minha causa, dipirona. Enfim, vamos aqui. Irritação, o que causa sintomas alérgicos de uma forma mais clara e precisa. Irritação nos olhos, nariz escorrendo, coceira, formigamento, pele vermelha, pele avermelhada, são sinais típicos de uma reação alérgica. Sintomas que eu fiquei. Mas tem muita gente que não sabe que esse tipo de alergia pode ocorrer, né, se tomar após algum medicamento. Foi no meu caso, que eu não tinha esse conhecimento na época. Minha família não tinha essa orientação. Até porque meus irmãos também não possuíam sintomas alérgicos. Enfim, de acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, as bases, cerca de 12% da população sofre de alergia a algum tipo de medicamento. E os analgésicos e anti-inflamatórios respondem a 40% dos casos. Percebam a importância de falar sobre esse assunto. Segundo a dermatologista Anderson Bertolini, a partir do momento que a pessoa desenvolve alergia a um remédio, permanece alérgico por toda a sua vida. Isso é um problema. E este medicamento precisa ser evitado. Vou contar aqui, vou falar com vocês um pouco aqui. Geralmente, quando a pessoa apresenta uma reação cutânea de diversos medicamentos, ela pode sofrer consequências graves como anafilaxia, inchaço na boca, aconteceu comigo, olhos e língua, principalmente da glote. Como eu falei, fiquei nessa forma aqui, mas aqui é uma forma mais específica, entendeu? Que pode colocar a vida da pessoa em risco, como foi o meu caso, como eu contei minha história para vocês. Alergia de medicamento pode causar alergia medicamentosa, pode surgir logo após tomar o medicamento, ou dias, semanas depois, e se dificulta o diagnóstico. O ideal é analisar o histórico do paciente e os medicamentos que sugeriu nas últimas semanas. Em alguns casos é possível fazer teste para comprovação da relação do organismo. Enfim, as reações mais comuns encontradas são edema, inchaço, afasta nos lábios, nos olhos e pálpebras, urticária, agiodema, coceira, erupção da pele. Em alguns casos o paciente pode sentir desconforto respiratório, falta de ar, diarreia, vômito, cólicas intestinais ou choque anafilático, que é o grau máximo da alergia. Interessante.
As alergias surgem na pele em forma de placas vermelhas que coçam bastante, foi o meu caso. Normalmente o paciente que apresenta inchaço na língua, os olhos, lábios, sem dificuldades para respirar, pode ainda ter queda de pressão e desmaio. Tive queda de pressão também. Acho que eu tive, não lembro exatamente. Enfim, e aqui está falando dos medicamentos, né? Que de reclamações com os médicos são analgésicos, anti-inflamatórios, ácido acetil salícico. É nome difícil. Dipirona, diclofenaco, barbitúricos, raro e novocaína. Sabia não. Enfim, os antibióticos como penicilina, amoxicilina, ampicilina e os anticonvulsivos apresentam uma incidência menor de casos de alergia. Lembrando que os colírios, pomadas, cremes e até vacinas também podem provocar alergia em pessoas sensíveis a esses medicamentos. Acrescenta Bertolini. Complicado, hein? As aspirinas também podem causar reações alérgicas, desencadeando no paciente ataque de asma, principalmente em crianças. Ao perigo, a reação alérgica ocorre a partir do contato com a medicação. Caso a pessoa identifique algum sintoma alérgico, é fundamental suspender a medicação e procurar ajuda médica. Somente o médico pode identificar a substância e prescrever melhor tratamento. Enfim, cuidado com o medicamento. Sempre que o medicamento é utilizado pela primeira vez, é bom manter-se alerta para as reações e os efeitos colaterais. Portanto, do medicamento de fórmula desconhecida, sem receita médica. E se notar algum inchaço nos lábios, lesão da pele, procure um pronto-socorro. Pacientes podem causar inchaço na face, urticária, coceira, erupção e outros sintomas. Enfim, finalizando aqui, espero que todos vocês tenham entendido de uma forma mais clara, específica, de uma forma que todos possam entender a importância de cuidar da alergia, sintomas alérgicos. Há tratamento? Sim. Cura? Não. Só milagre divino de Deus, né? Só Deus pode curar, né, esse sintoma alérgico, né? Como eu presenciei uma pessoa que viu um testemunho de uma pessoa na igreja que Deus curou, né? Fiquei muito maravilhado quando vi essa nova informação, que ela tinha intolerância, né, à lactose, né? E também indicações também, de certa forma. Enfim, e houve a cura, né? Só Deus pode curar, porque até então, né, cientificamente falando, pela medicina não tem cura, mas Deus pode todas as coisas. Enfim, para quem possui problemas alérgicos também, semelhante ao meu, ou outros sintomas alérgicos, que procura um médico. Falem com todos os familiares, amigos, né? Até porque na época eu tinha uma namorada que ela tomava as medicações de pirona e eu não podia nem chegar perto, que era um risco eminente. Mas enfim, fiquem todos com Deus, valeu e até a próxima. Fui!